Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Bioenergy Hub. Eu sou o Marcos Eduardo de Oliveira, um dos idealizadores aqui da iniciativa, e serei seu host aqui nesse nosso bate-papo. O Bioenergy Hub é o primeiro hub de inovação dedicado a energias renováveis, com o objetivo de gerar novas soluções e negócios entre startups e corporações. Esse é o nosso meetup semanal, onde a gente discute temas voltados aí para o setor de bioenergia e energias renováveis. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos agrícolas, agronômicos e industriais para o recolhimento e processamento de palha, para a geração de energia elétrica e outras aplicações. E para falar desse tema tão importante, nós trouxemos o engenheiro agrícola Marcelo Pierosi, que é mestre em engenharia mecânica pela Unicamp e é diretor da Lidera Consultoria e Projetos. Marcelo, obrigado pela presença aí, de poder compartilhar com a gente sobre esse tema importante. Fica à vontade para se apresentar e compartilhar com a gente seu conhecimento. Pessoal, quem estiver aí nas nossas redes assistindo, pode ficar à vontade, colocar suas perguntas, interagir com o Marcelo, que eu vou interrompendo aqui, vou fazendo as perguntas para ter uma troca e a gente poder compartilhar com conhecimento. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, Marcos. Muito obrigado aí pela oportunidade. É sempre muito interessante conversar sobre aproveitamento da palha. A palha é um subproduto muito interessante da cultura da cana, como vocês vão poder ver aí no decorrer da palestra. Ela tem é uma biomassa muito interessante, ela tem várias propriedades que tem muito interesse aí na aplicação de bioenergia, não só na geração de energia elétrica, mas como outras oportunidades na área de bioenergia. Eu vou começar apresentando minha empresa, né? Opa! Caiu aqui, pera um pouquinho. Não tem problema, compartilha novamente. Eu vou começar apresentando aí a nossa empresa. Ótimo. A empresa é formada por 4 sócios, né? Eu sou um deles. O nosso foco de trabalho é mecanização, manejo agronômico da cana e, mais recente, em agricultura digital. São profissionais muito experientes aí, com um amplo network em função da vida profissional que a gente teve. Eu gosto sempre de começar a minha apresentação com esse slide, sabe? Esse slide, ele representa um campo que eu trabalhei, foi um dos primeiros campos que a gente fez de fado, quando eu trabalhava lá no Centro de Tecnologia. Ele tem uma área de aproximadamente 4 hectares. Se a gente contar os fardos que estão disponíveis aí na tela, são em torno de 60 fardos, e que dá 27 toneladas. Se a gente queimar essas 27 toneladas de palha de cana com esse teor de umidade, que é em torno de 15%, a palha, em épocas normais, aí uma semana de tempo entre a colheita e o recolhimento, enfardamento, nós vamos gerar 19 megawatt-hora, porque nas caldeiras que a gente tem nas usinas, normalmente é 0,7 megawatt-hora por tonelada. Esse valor de energia elétrica, ele é o equivalente à energia gasta por 8 lares brasileiros durante um ano. Então, você vê a quantidade de energia que a gente tem, considerando que no Brasil hoje nós temos aproximadamente 9 milhões de hectares de cana. A cana é uma gramínea, né? É uma máquina de produzir biomassa. Eu não sou agrônomo, nem entendo fisiologia vegetal, mas os agrônomos dizem que é uma gramínea com alto poder de capacidade de produção de carbono. Então, a gente
tem na cana a parte de cima, que é a parte mais jovem, que é o ponteiro, onde normalmente tem a gema que garante que a cana vai crescer, né? A gema apical. Na parte superior, a gente tem as folhas verdes, tem as folhas secas, que ficam na parte inferior do colmo. Conforme ela vai crescendo, as folhas vão morrendo e as folhas mais jovens vão aparecendo na parte superior, e tem o colmo. Se a gente pegar uma tonelada de colmo, ele produz aproximadamente 140 quilos de açúcar, aproximadamente aí 280 quilos de bagaço, com uma umidade de 50%, e 280 quilos de palha com 50% de umidade. Eu não errei, não, é 280 quilos mesmo, é a mesma quantidade de palha e bagaço. Se a gente pegar a composição desse material e extrair o valor energético, né, em megajoule, a gente tem que o açúcar tem 2.300, a palha 2.100 e o bagaço 2.100. E esse açúcar aqui pode ser convertido em álcool ou consumido diretamente com açúcar. Então a gente vê que os potenciais de produção de energia são muito parecidos. Que somente esse valor aí equivale a 1/3 de um barril de petróleo. Então, é muita energia disponível que a gente tem nos nossos canaviais. Se a gente considerar que o Brasil é o maior produtor de cana e que a safra Centro-Sul, então a gente pega aqui, Centro-Sul é essa região aqui. Tem um pouquinho aqui no Espírito Santo também, tá? Faltou esse gráfico aqui, mas o grosso é São Paulo, Minas, Paraná, Goiás, pouco mais do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, essa região Centro-Sul, e tem o Nordeste, que é o produtor tradicional de cana aí, que hoje ele responde por uns 60 milhões. Só essa região Centro-Sul deu 600 milhões de toneladas. Desculpa, está errado aqui. Safra 20 e 21, tá? 21, 22, desculpe. Acabou ficando errado esse gráfico. Mas esse número está certo, 63 milhões de toneladas. Considerando que uma tonelada de palha tem 140 quilos de palha em base seca, e considerando que a umidade em fargamento é em torno de 15%, então nós temos aí de 16,5% de palha com relação ao colmo, né, a tonelada de cana. Então a gente teria aí perto de 100 milhões de toneladas de palha para ser utilizada. Esse é o potencial total, tá? A gente depois vai comentar um pouco sobre eventual necessidade de deixar isso na lavoura, por aspectos de solo e clima, mas esse é o valor total. A gente, considerando os mesmos 0,7 megawatt-hora por tonelada, a gente chega aí a 67 terawatt-hora de energia elétrica. Ano passado, o bagaço gerou 21 terawatt-hora. Então, você vê que o potencial do bagaço ainda pode ser muito mais explorado, né? Porque esse número do bagaço ainda é um número pequeno, e o potencial da palha, então, pode ser muito maior. Entretanto, né, a gente tem que considerar basicamente 4 aspectos aí para entender o recolhimento, para pensar no recolhimento de palha. O primeiro é o aspecto agronômico, o impacto que isso vai causar na planta. Aí nós temos que pensar em como recolher essa palha, o aspecto logístico. Como processá-la, tudo isso passa no funil aqui de custo e qualidade, que vai acessar ou não o mercado. Então, são esses 4 pilares que eu vou conversar hoje na minha apresentação. O manejo agronômico, a parte agronômica, ela, quando começamos a trabalhar com fargamento, ela foi um aspecto muito levantado pelos agrônomos, principalmente com relação à garantia da sustentabilidade da produção, o que ia acontecer com pragas e doenças, se aumentar a compactação, porque, eventualmente, uma das formas de se recolher a palha é levando equipamentos adicionais, como que ia ser o cultivo, e, no final, quando que a gente poderia remover de palha.
muito se estudou, né, inicialmente no CTC, no final dos anos 90, um projeto grande financiado pelo Banco Mundial. Depois, o CTC, em outro projeto já mais recente, um projeto financiado pelo BNDES, também estudou bastante a parte de remoção de palha, e finalizando o último estudo do antigo CTBE, Centro de Tecnologia do Bioetanol, aqui em Campinas, que hoje é o Laboratório Nacional de Biorenováveis, um projeto também suportado pelo Banco Mundial, chegou aí a vários aspectos interessantes. Mas, de forma geral, o que a gente tem que resolver são essas questões aqui. Vamos afetar a sustentabilidade do canavial recolhendo palha, removendo a palha? O que acontece com a produtividade da cana? Com a fertilidade dos solos? Erosão, a gente fica mais suscetível à erosão ou não? Os ambientes edafoclimáticos, para quem não é agrônomo e do setor agrícola, edafoclimático, edafo é solo e clima é clima, né? Então, a cana ela é pensada quando você planta uma variedade de cana, você planta ela de acordo com o solo e o clima adequado. Então, as variedades têm uma bula que indica qual solo, edafo, e qual clima elas são mais adequadas. E aí os desafios a gente tem que entender essa aplicação, é uma nova aplicação. A gente tem que quantificar, do ponto de vista de geração de energia elétrica, quanto de palha a gente vai poder recolher, quando, em que época, como vai ser o fluxo desse material entrando na usina, porque isso vai impactar no nosso projeto agroindustrial. E o desafio maior de todo mundo é a garantia que o recolhimento parcial da palha de cana, sempre a gente fala em recolhimento parcial, tá? A não ser que seja áreas de último corte, que pode recolher um pouco mais, mas sempre tem um estudo para esse recolhimento, tem que garantir que não vai ter um impacto na cultura da cana-de-açúcar. Como eu falei, o último estudo aí, o estudo mais recente é do CTBE, né, o LB, Laboratório Nacional de Biorenováveis. Aqui, então, ele fez estudos da intensidade de remoção da palha, removendo, deixando 15 toneladas de palha por ano, até solo sem palha. Essa é a qualidade da física estrutural. Então, conforme você tira a palha, você diminui a umidade, a condutividade elétrica, a agregação e a atividade biológica, e facilita a compactação e uma porosidade menor. Tá? E ainda tem aqui um estudo bem específico para uma região no oeste do estado de São Paulo, um lugar que o solo é um pouco mais arenoso, o ambiente de produção é mais restritivo, e por isso a produtividade média é mais baixa. Então, aqui fizeram estudos de retirada da palha no início, no meio da safra e no final da safra. Isso tem muito a ver com relação à umidade do solo, né? Porque tipicamente o inverno, meio da safra, não tem chuva e é um tempo com uma restrição de água maior. Então aqui eles chegaram que você tirar palha, cada tonelada de palha você ganha 91 toneladas de cana. Aqui, como é uma mais seca, você ganha 0,23 e aqui até 0,64. Então, esse estudo mostrou que o ganho aí é 60 toneladas de cana por tonelada de palha, nessa situação ambiente mais restritivo. Mas, no final desse trabalho, do projeto Sucre, foi feito uma chave de decisão, né, que serve aí para o centro-sul do Brasil, que tem todas as perguntas aqui, para dizer quanto que pode ser tirado de palha. Então, a gente tem aqui se é de reforma, se o preparo é convencional ou mínimo, se é declivoso, a época da colheita, a aptidão do solo, a disponibilidade hídrica e a radiação, a declividade, a textura. Então, todos esses fatores você vai respondendo e aí tem
um indicativo de quanto você pode tirar. Então, a maior questão, a questão mais complicada que a gente tinha resolver responder era se a gente pode tirar palha sem causar diminuição, abalo aí na produção de cana. Os agrônomos, os cientistas aí de solo e de fisiologia mostraram que é possível você fazer uma remoção adequada e sustentável da palha de cana. Tá? Então, a primeira questão dos 4 pilares, podemos dizer que está resolvida. Tem ambientes que você pode tirar mais palha, tem ambientes que você não pode tirar. Aí, cada usina tem que entender onde ela está inserida nesse contexto e tirar a palha da melhor forma possível. Com relação à logística agrícola, a primeira questão que a gente se envolveu é como recolher essa palha, ela impacta na qualidade. Aí nós falando de umidade, que tem a ver com poder calorífico, nós estamos falando de sujeira, né, de quantidade de terra. Isso, por sua vez, impacta nos custos. Um aspecto do custo que nos deixou, no começo, preocupado, e ainda é um ponto que a gente tem que atuar, mas graças a esforços tanto da indústria de máquina, quanto da indústria de fornecedor de insumos, de centro de tecnologia, das usinas, isso já diminuiu bastante, que é o custo do barbante que segura o fardo, que vocês vão ver lá na frente. E terminando com os equipamentos que vamos utilizar em campo. Basicamente, nós temos 3 rotas de recolhimento. Tá? A primeira rota ela é baseada no que a gente chama de colheita integral. Então, que é essa rota aqui, azulzinha. Tá? A colheita integral, ela baseia-se na colheita de cana sem nenhum tipo de limpeza. Também para os que não estão muito acostumados com o setor, a colheita de cana ela é feita passando o colmo por dentro de uma máquina, o colmo que é a cana inteira, pode eventualmente cortar aquela parte superior, que eu falei que é a parte jovem, que tem mais umidade, que a gente chama de palmito ou ponteiro. Isso é cortado antes do colmo entrar, o colmo com as folhas verdes e secas é transferido por dentro da máquina, onde ocorre a picagem disso. Após a picagem, esse material, pedaços de cana cortado, que em São Paulo a gente chama de tolete, em torno aí de 20, 25 centímetros, e a palha, que são as folhas soltas, são lançados num fluxo de ar, e as folhas que são mais leves são sugadas para fora da máquina. E os toletes seguem para um veículo de transporte intermediário. Isso daí faz... essa primeira colheita, ela ocorre sem nenhum tipo de limpeza. Você pega todo o material, cana, o ponteiro, quando dá para despontar, eventualmente não dá, porque a cana está tombada, e aí se você despontar, você leva a cana junto também. E isso implica em impureza vegetal, que é a quantidade de palha na cana de 20% a 25%. Esse é o pior cenário. Esse cenário já foi descartado, porque ele não tem viabilidade, ele faz com que o transporte seja muito ineficiente, então esse cenário ele é descartado. Os cenários mais utilizados é a colheita convencional, com enfardamento posterior, então você colhe a cana com limpeza dos padrões normais, e você joga a palha no chão, deixa essa palha secar, como vocês viram no primeiro slide, a palha está seca, e você vem com um sistema de recolhimento através de fardo posteriormente. E a outra rota é que a gente chama de limpeza parcial, onde você diminui a limpeza da máquina para níveis aí
de 8% a 12%, contra a colheita convencional é de 5% a 6%. Tá? Isso já é o padrão e isso ocorre porque se a gente limpar muito diminuir esse nível de impureza vegetal, você perde muita cana. Então, o padrão aceitável pela usina é em torno de 5% a 6%, aí 7%. De 8% a 12%, o que a gente chama de colheita parcial. Então, são essas duas rotas aí, a roxinha e a marrom, que são utilizadas atualmente para o recolhimento da palha. A colheita parcial, como eu conversei, ela consiste na colheita, né? Então, a gente tem aqui a colhedora de cana, aqui é o sistema de limpeza secundário, tem aqui atrás a limpeza primária, que separa as flores da cana. Esse material, cana e impurezas vegetais, a gente vem falando de 8 a 12, hoje até a 15 é aceitável, é transferido para o transbordo, que é esse equipamento aqui ao lado da colhedora, e esse transbordo carrega o transporte. Olha a quantidade absurda de palha que tem uma carga aqui com 12. Essa carga está, acho que, 13,5% de palha. É muita palha. Isso, se não for limpo na usina, vai trazer alguns problemas na extração, no processo de fabricação de açúcar e álcool. Tá? Então, o transporte leva essa biomassa, palha mais cana, flores de cana, e na usina é feita a separação. Quais são os grandes desafios disso? Primeiro, a densidade de transporte. Um equipamento que leva em torno de 60 toneladas, ele cai para 70% disso, quando você aumenta o teor de impurezas vegetais. Então, isso impacta diretamente no custo da cana. Um estudo que eu fiz aí no passado, para cada 1 tonelada de palha que você adicionava, você perdia 8 toneladas de cana nesse equipamento. Por quê? Porque esse equipamento ele tem volume, né? Ele tem um volume definido. Quando você diminui a densidade do produto, ele vai transportar menos material. Impacta no custo de transporte. Outro aspecto importantíssimo é a eficiência da onde nós vamos limpar essa biomassa aqui, essa mistura palha e cana. Ela tem que ter uma alta eficiência, porque senão nós vamos estar jogando palha na moenda, e isso traz grandes problemas na extração. Perde eficiência de moagem, perde capacidade de moagem, porque a moenda ou o difusor moem volume, né? Então, se você tem 10%, vai perder 10% de impureza, vai perder 10% na capacidade de moagem. Não vai moer mais 500 toneladas na hora, vai moer 450 de cana e 50 de palha. Aumenta a cor do caldo, tem todos uns estudos aí que mostram o impacto da impureza vegetal na extração, na moagem. Tá? Então, esses dois fatores são os fatores preponderantes aí no desafio que nós temos que fazer quando pensamos em colheita parcial. E tem um outro, do ponto de vista prático, que apareceu uma vez que a gente estava fazendo um estudo junto com um grupo aí, que é quanto de biomassa eu vou conseguir entregar. Porque essa biomassa que a gente separa, imagina que a gente tem uma estação de limpeza seco eficiente, porém, essa biomassa ela tem que ser queimada assim que ela é processada, porque diferente do bagaço, é difícil de armazenar, ela é mais inflamável, ela pode pegar fogo mais fácil, ela tem uma densidade muito baixa. Então, a palha tem que ser queimada em tempo real, conforme é limpa. Então, quando você vai montar um projeto de geração de energia elétrica, você precisa ter uma ideia de quanto de palha vai chegar. E isso aqui é muito mais difícil de quantificar quando você trabalha com fato, tá? Por causa dessas características. A outra forma de recolhimento é o enfardamento. O enfardamento ele requer a introdução de várias novas operações no campo. Normalmente os equipamentos não foram feitos para enfardar palha, foram feitos para fazer
fardos de feno e forragem, né? Uma situação um pouco diferente, mas a gente está conseguindo adaptá-los aí no Brasil e temos hoje os equipamentos podemos dizer que eles são adaptados e trabalham bem no enfardamento de palha. Sem contar que o uso deles é muito mais intenso, assim como as colhedoras de cana no Brasil trabalham muito mais que as colhedoras de cana na Austrália, que são das nossas escalas. Uma enfardadora aqui no Brasil trabalha em um ano, 4 anos, que se ela fosse trabalhar num grande produtor de feno nos Estados Unidos. Então, são máquinas que são muito utilizadas. Então, a primeira operação é juntar a palha que está distribuída de forma homogênea no campo. Então, a colhedora joga a palha no chão, né? A gente deixa secar, depende da época, depende do lugar, de 5 a 10 dias, aí, dependendo das condições climáticas, né? Principalmente a climática. Então, a primeira etapa é pegar essa palha e amontoar elas para aumentar a eficiência da enfardadora. Então, aqui a gente usa o aleirador de 5 linhas de cana, a gente trabalha com ele a 7 metros, 8 metros de largura, e ele junta essa palha em uma linha só. Então, isso é muito bom, porque aumenta a eficiência da enfardadora, que é o equipamento mais caro desse conjunto, e diminui o pisoteio. Então, a gente volta ao pisoteio dos antigos aí, de pisoteio de cana inteira. Nós vamos fazer uma passada dos equipamentos a cada 5 linhas. É o pisoteio da cana inteira. Só que a gente passa 3 vezes, não uma só, como na cana inteira, né? Mas os equipamentos são projetados para andar sem pisotear na soca, os pneus agrícolas são de baixa pressão e alta flutuação, então foi tudo adequado para que isso não se compacte o solo e eventualmente caia a produtividade. Outra coisa interessante no enfardamento de palha é que ele é feito somente no seco, que também é outro fator positivo, porque os pedólogos dizem que sem água não tem compactação. Então, solo seco, a chance de compactação é menor. Então, isso também é uma parte boa. Então, feita a leira, a gente vem com essa máquina aqui, que é o coração da operação. Ela recolhe a palha, põe numa câmera e faz, através de um pistão gigante, bate em fatias. Essa fatia compactada é levada para a traseira da máquina, e quando chega no tamanho desejado, que é variável, aí a gente pode dimensionar isso, acertar no campo o tamanho que a gente quer que o equipamento de transporte. 6 barbantes, nesse sentido aqui, no sentido longitudinal, são amarrados e ela vai expulsando automaticamente o fardo. O fardo aí, nós estamos falando desse tipo de máquina, 420 a 500 quilos, dependendo se é um modelo de alta densidade. Algumas têm picador frontal, que tem algumas vantagens, mas tem outras desvantagens, que não vale a pena a gente comentar aqui, que não temos tempo para isso. E aí a posterior é essa máquina aqui, que é o recolhedor de fardo, é uma pinça que automaticamente pega o fardo e abastece essa carreta. No carreador, ela faz uma pilha, e com esse trator, com essa garra, ele carrega no equipamento de transporte e leva para a usina. Então, esse é o sistema agrícola de fardamento. É uma operação a mais, algumas operações, precisa de uma equipe própria, tem algumas características, não dá para trabalhar o dia inteiro, você tem limitação por causa da umidade da palha. A gente tentou trabalhar com turnos maiores, mas a umidade não permite um trabalho adequado. Então, é como colher soja, tem que respeitar a umidade da palha. Tá? Então, aqui, aí a gente vai para a próxima etapa, o terceiro só para fechar a parte agrícola, né, o segundo pilar. Os equipamentos são disponíveis, tem vários fabricantes, várias tecnologias, a compactação foi considerada, tudo isso foi levado em conta e estão disponíveis os equipamentos. A gente precisa processar essa palha para ser queimada nas caldeiras.
que é o principal uso, né? A gente pode queimar utilizar estações de limpeza a seco ou unidades industriais de processamento de fardo. E também, quando está se começando a processar fardo, pode ser viável a utilização de trituradores móveis para pequenas quantidades de palha, que eu nem vou comentar, mas fica essa consideração. A estação de limpeza seco. A estação de limpeza seca é uma unidade que as usinas mais modernas já contemplam isso como item de série, vamos dizer assim, que era feita para limpar a cana, independente se vem X% de palha a mais, porque antigamente lavava-se a cana, a cana inteira para tirar sujeira, né, terra, somente, porque né, não tinha pureza vegetal. E isso com a cana picada não é possível, porque perde muito caldo, então eliminou-se a limpeza com água, então utiliza-se limpeza seca para tirar a terra, que sempre vem um pouquinho, e a palha, nesse caso aqui, para tirar a palha adicional. Então, o rodotrem de cana chega na unidade aqui e é tombado. Aí ele é chamado aqui de cana suja, que é a mistura palha e cana. Ela vem para um divisor de palha aqui, que já foi separado, né? A palha vem para cá e a cana vai para a moenda, cana limpa, moenda difusor, vira bagaço, vai para a caldeira. Então, aqui tem a separação. A palha separada aqui volta para o divisor, passa por uma linha de peneiras, para peneirar a terra, principalmente, e por um triturador. Triturador por quê? Porque a palha tem um tamanho maior do que o bagaço, e isso causa uma ineficiência na queima nas caldeiras, porque a caldeira ela queima em suspensão. Então é jogado lá no topo da caldeira o bagaço ou a palha, e se a palha está muito grande, ela chega na grelha no fundo e não queimou tudo, causando uma ineficiência na queima. Então, a gente tem aqui, separa a palha, peneira, tritura e volta para queimar. Tá? Então, essa estação de limpeza seca é esse o sistema. Existem vários modelos com aqui tem duas sopragens em pontos, duas quedas com pontos diferentes. Aqui é uma com uma sopragem só. Aqui é uma câmera maior. Então tem vários modelos, sopragem de cima para baixo, de baixo para cima. E aquele estudo do CTBE estudou 6 diferentes estações de limpeza seca. E aqui a gente pode ver um negócio que é preocupante. Nós tivemos eficiência de separação de 18% a 38%. Ou seja, a melhor estação de limpeza seca separou 40% da palha só. Essa palha que não foi separada, ela foi atrapalhar a moagem. Então, esse daqui é um gargalo muito grande. A gente tem que trabalhar com eficiências maiores de estação de limpeza seca para que a palha que a gente transporte junto com a cana seja separada de forma eficiente e não vá atrapalhar a moagem. Então, esse é um aspecto muito importante. Na palha. A palha, essa daqui é o que tem de mais moderno, é uma planta numa usina no estado de São Paulo, feito pelo pessoal do CTC, que consegue processar 100 mil toneladas ano, 40 toneladas hora. Tá? Então, ela tem uma série de operações que são feitas para garantir o processamento dessa palha. Primeiro, ela tem um sistema de descarrega automaticamente os fardos, que vem no transporte lá no rodotrem. A gente tem que retirar o barbante, essa máquina que ela corta o barbante e retira, nós estamos falando aí de 500 gramas de barbante por fardo, mas numa planta de 100 mil são algumas toneladas de plástico que não podem ir para a caldeira, então aqui você corta e remove. Você, com o fardo já desestruturado, né, sem as amarras dele, você passa por um equipamento para bater esse material. Então, como eu falei antes, os fardos são feitos de fatias, como um pão de forma. Imagina, quando você tira o barbante,
saca o pão de forma do saco plástico e ele fica, as fatias caem, né, de forma automática, assim. Então, esse equipamento aqui, ele é um desenfardamento, ele faz o desenfardamento, ele desestrutura o fardo para que ele possa ser peneirado para tirar a terra, que ainda é bastante no enfardamento. Nós estamos falando de 7% de terra, porque lembrando que a gente recolhe essa palha do chão, e aí, por final, ele passa num triturador que tritura a palha para ficar no tamanho exato. Por que você não peneira depois de triturar? Porque senão a gente ia perder biomassa aqui. Então, esse é o sistema que é o estado da arte para processamento de fato. Essas duas rotas, elas têm diferentes necessidades, né, de equipamento, custos operacionais. Isso é uma coisa meio polêmica. Esse estudo aqui foi um estudo que eu fiz na época do CTC, então a gente considerou um caso real, enfardamento, que é a linha azul, e 3 níveis de impurezas vegetais. Hoje seriam mais altos esses níveis aqui, tá? Mas, então você vê que aqui é a distância. Então, até 5 quilômetros ficam praticamente igual ao custo do fardo com a colheita parcial. Por quê? Porque aqui a densidade impacta muito pouco. Então, o custo fixo da operação de fardo ele é sempre constante, né? Então, vai sempre ter um custo do aleiramento, um custo do enfardamento, do carregamento de fardo. A única coisa diferente vai ser o transporte, que ele é pequeno perto do custo total. Já nesse daqui, nessas 3 opções de impureza vegetais, o transporte impacta muito. E ele tem essa diferença aqui, dá esse salto, porque conforme mais impurezas, nós vamos precisar de mais transbordos por corredor. Transbordo é aquele veículo intermediário. Então, por isso que ele deu esse salto e não manteve o paralelismo aqui. Aqui é muito maior que esse, por causa dessa quantidade maior de transbordos. Esse estudo aqui foi feito pelo pessoal do CTBR, né, do ANBR, e ele mostra o contrário. Aí tem que entender um pouco qual que são as variáveis que eles estudaram, né? Eles mostram que o enfardamento fica viável a partir de quase 80 quilômetros. Eles nem consideram essa distância tão grande. Mas isso é para mostrar, o número absoluto aqui não importa. O que importa é que precisamos estudar caso a caso, tá? Essa é a principal lição que a gente tira daqui. Como eu falei, as biomassas são diferentes, né? Então, aqui, ó. Uma tonelada de palha enfardada, ela tem 15% de umidade, 3.100 kcal. O que a gente chama de palha solta é a palha que vem com a limpeza seco, tá? Então, ela já é mais úmida, por quê? Porque temos ponteiros, né? Não ficou secando no campo, então ela tem menos energia, porque a energia, ela tem que gastar energia para evaporar essa água diferente aqui. Então, ela tem menos energia. E o bagaço, a gente tem 50% de umidade. Então, se a gente considerar em termos energéticos, nós temos esse triângulo aqui. Uma tonelada de palha equivale a 1,3 tonelada da palha da limpeza seca, 1,7 tonelada de bagaço. A impureza mineral, o fardo tem de 6 a 8 e necessita limpeza. A palha solta, que é essa palha aqui, né, que a gente chama de palha solta, ela limpa, a eficiência de limpeza de terra é alta na estação de limpeza seca. Então, a terra não é um problema. E a densidade, lembra que eu falei? O fardo é quase 4 vezes mais denso por causa da compactação do material que é feito dentro da enfardadora. É um pistão gigante com volante bem grande, é um trator de grande porte, 200 cavalos, que passa energia através da tomada de força. Então, tem essas relações de biomassa. Então, aqui os principais desafios que a gente tem. Os equipamentos aí importados para feno-forragem, desculpa. A gente conseguiu tropicalizar. A terra é muito alta ainda. O barbante ainda é caro. Nós estamos falando aí de 10%, 12% do custo de enfardamento. Ainda é o barbante, é muito alto. E a gente está adicionando uma nova operação na usina, que tem
que é vinculada, é linkada no tempo com a operação de cultivo. Então, eu colhi a cana e tenho que cultivar. Não posso deixar a cana crescer muito. Então, se chove, isso atrapalha meu enfardamento, mas vai atrapalhar a cana ser cultivada também. Então, é mais um problema aí de adequação da rotina da usina. Na indústria, é o ganho de escala, a gente tem que ter ganho de escala para pagar uma unidade daquela, porque o custo das instalações é alto. Na indústria, tudo é muito caro, né? E a faca que a gente usa para triturar ainda pode ser melhorada. Na colheita parcial, o maior problema é a densidade de carga. É o custo da densidade de carga. E o outro, como eu falei, que é a regulagem da colheita. Saber se eu vou trazer 10, 15, 12% de impureza vegetal. Em compensação, na indústria, o gargalo maior é a eficiência da estação. O custo, mas isso é considerando as instalações das usinas novas, a necessidade de ter um sistema de limpeza seco para cana, isso não é um grande problema. E a biomassa tem menor poder calórico porque ela tem mais umidade. Para fechar o quarto pilar, os mercados, né? A energia elétrica é o principal mercado, vou falar um pouco sobre isso. A energia elétrica é muito regulado, tem o PLD, que é o preço máximo que pode ter no mercado spot, tem os mercados de leilão, que são normalmente os mais usados para quem quer montar um projeto de palha, porque são contratos aí de 20 anos, o mercado do PLD é o mercado que a gente chama spot, né, que é muito volátil e aí faz com que não se pague investimento para alguns meses de operação. Isso a gente viu agora recente, estava faltando energia elétrica cara, mas nenhuma usina aí teve interesse em montar uma frente de colheita, porque é muito caro. Você vê aqui, isso é dado um pouco antigo, né, da Única, mas aqui é 4%, isso mantém aí mais ou menos atualmente, considerando a energia do bagaço que está disponível lá no final da esteira, né, da moenda. Aqui é o PLD, né, que é o valor que regula o mercado spot, o mercado de curto prazo, né? Olha como oscila, né? Aqui bateu no topo no final do ano, mas meses depois já está menos de R$100 o megawatt, isso é o preço do reais por megawatt. Então, isso daqui mostra uma estabilidade muito grande, uma volatilidade, que faz com que ninguém monte uma frente de colheita de palha. Lembrando que um trator hoje, só o trator e a enfardadora, o trator deve estar uns 550 mil, e a enfardadora mais ou menos isso. Só um trator e um enfardador já está mais de R$1 milhão. Então, isso faz com que o mercado esporte aí não seja interessante. Porém, o que a gente percebeu aí o biogás pode ser uma boa oportunidade. O biogás, aqui é uma unidade de biogás de vinhaça e torta de filtro no Paraná. Aqui atrás é o biodigestor horizontal, que é para vinhaça, e esse daqui de concreto é para torta de filtro, tá? Que é biodigestor vertical. A torta de filtro, a torta de filtro é um subproduto da moagem de cana e é gerado somente na safra. Então, o que estão se pensando aí? Estão se pensando em matérias-primas que garantam uma planta operar o ano todo. Porque você não vai montar uma planta de biogás, aqui tem geradores e também tem um pouco de biogás para biometano veicular, tá? Você não vai montar para trabalhar 200 dias, e o resto dos outros dias você não tem material para poder transformar em biogás. Então, a ideia de ter produtos, seja de outras culturas energéticas, ou a própria palha, pode ser uma coisa interessante de se adicionar nesse biodigestor horizontal aqui, vertical, desculpa, para complementar a torta de filtro. Lembrando que a palha enfardada ela tem uma densidade razoável, a gente pode armazenar isso, tem algumas plantas fora do Brasil e aqui no Brasil também que usam a palha para fazer etanol de segunda geração. Então dá para se armazenar, tem que ter alguns cuidados, mas não é nada de outro mundo. E aqui, só para mostrar o potencial desse mercado, é um trator de 150 cavalos da New Holland.
Os problemas que o trator podia ter com relação a queimar biogás foram resolvidos, e os mesmos problemas que aparecem nos motores a diesel de caminhões também foram resolvidos, e parece que é um potencial grande aí de utilização para isso. Seja para geração de energia elétrica, que eu acho que é um uso menos nobre, seja para geração de biometano aí veicular. E, para terminar aqui, o RenovaBio, que é o crédito de carbono, né, que é chamado de CBIOS. Aqui é uma aplicação sem recolhimento de palha, e aqui é um recolhimento de 1/3 da palha. Essa daqui, esse monte de conta é difícil explicar, não vale a pena de perder tempo, também não sou especialista. O interessante aqui é saber, isso aqui é uma nota, tá? Que é convertido de alguma forma para crédito de carbono, para CBIOS. Então, quanto menor isso aqui, maior a diferença do padrão. Então, nós temos o padrão, e o que você conseguir de nota abaixo disso, você tem direito a crédito de carbono, porque você está gerando energia aí com menos uso de fósforo. Então, aqui a gente pode ver que a gente teve uma melhora aqui de 20% na nota, significando mais crédito de carbono, mais CBIOS. Aqui ele gera 31 kWh por tonelada de cana, aqui gera 185. Por isso que acaba tendo mais CBIOS, porque ele gerou mais energia com menos consumo de energia fóssil. E aqui não está nem considerando o uso de biogás, tá? Que é um outro estudo, que esse estudo aqui é um pouco antigo, o pessoal da Embrapa de Jaguariúna que fez. Então, aí, como conclusão, não sei se eu estou explorando o tempo, a gente é muito viável recolher palha. O maior desafio hoje é fazer com que o custo baixe, ainda mais com o aumento de custo que a gente teve nesse ano aqui, diesel, o plástico, etc. O desafio não é técnico, o desafio é mercado. E a tecnologia está pronta para ser utilizada em larga escala. A gente pode montar uma planta de 100 mil toneladas facilmente, numa usina. Tá? Tem tecnologia agrícola e industrial para isso. E o biogás e o aumento da quantidade de CBIOS pode ser um grande mercado potencial. Então, é isso que eu tinha para falar. Estou disponível agora para perguntas, tá? Legal, Marcelo. Obrigado aí pela explanação, muito legal, muito interessante aí as possibilidades. Deixa eu chamar aqui, tem um pessoal que falou aqui no chat. Primeiro, agradecer aí a participação de todos, o Donzelli dando boa tarde aí. O Ramon também, Orlando Villarreal, sempre nos acompanha aí, dando boa tarde. A Lilian também, Lilian Andrade, parabenizando aí pela escolha, falando do Marcelo aí, obrigado, Lilian. Está como geografia das coisas aqui, falando do Marcelo também, muita experiência. Agradecendo aí, pessoal. Tem mais aqui. O Abimael, né? O Abimael. Ah, obrigado, é o Abimael. Beleza. O Bernardo Ide está aqui também, agradecendo. O Alex Agula está aqui também. O Odair, ele fez uma pergunta aqui, obrigado, Odair. Odair Souza. Ele pergunta assim, quanto tempo a palha demora para deteriorar e servir como adubo? Né? A minha pergunta complementando aqui, Marcelo, duas coisas. Né? Quanto tempo essa palha pode ficar lá no campo? Acho que você falou um pouquinho, mas falar de novo aí para a gente. Quanto tempo ela pode ficar lá no campo até que a gente venha recolher? E depois de recolhida, armazenada, né? Você deu um exemplo aí de armazenar para produzir na entre-safra biogás. Quanto tempo ela pode ser armazenada em um galpão, em algum lugar, depois de recolhida, né? Olha, no campo, o tempo que ela pode ficar no campo é o tempo da logística de cultivo. Então, a cana não pode crescer muito, você vai recolher a palha com a cana crescida, você não consegue. Então, ela não o que impede o recolhimento tardio da palha é a cana crescer. Tá? Com relação a virar adubo, Odair, eu não sou agrônomo, né?
E o que a gente vê são colchões de palha, se a gente deixar no campo, você vê vários níveis, aí você vai em área de colheita mecanizada que tem vários níveis, até depois tem que perguntar para algum. Mas demora, são alguns anos para ela apodrecer, servir de adubo, aí tem as emissões, eu não sei muito bem, mas passa de uma safra para outra, você tem uma quantidade de palha, mas isso é uma outra aplicação. Com relação ao fardo pronto, eu não conheço nenhuma aplicação que passe de uma safra para outra, tá? O que eu já vi é assim, o que deteriora o fardo é a umidade. Então, eu vi fardo de resto de foi até na Espanha, os caras faziam energia elétrica lá. E aí o agricultor mesmo, o pequeno esporte, faziam lá pequenos montes de fardo, que não era o tamanho não era usina, né? E sempre a primeira e segunda camada a palha parecia que estava numa condição ruim. O que eles faziam? Eles jogavam fora esses fardos, entendeu? Mas aqui a Granbio tem experiência, mas não passa de uma safra para outra. Na verdade, se você o barbante ele tem resistência a UV, então o plástico não se rompe. E se você mantiver ele coberto, não deixar a água molhar, passa pode aguentar uma safra. No caso aí a gente fazer fardo durante a safra de cana para usar na entre safra não é problema algum. Eventualmente tem que ter os cuidados para não pegar fogo, né? Porque isso é um problema. Então, e às vezes a umidade é um gerador de fogo também, porque ela começa a ter fermentação dentro do fardo e cria um foco interno de incêndio dentro do fardo. Ótimo. Respondido aí. Obrigado, Dair. A Thaís Cristina aqui, Alves Nascimento, dando boa tarde. O Donzelli fez uma pergunta aqui. Marcelo, como você avalia o risco de suprimento de matéria-prima, ou seja, da palha, com a variação da produtividade da cana? Isso é, de fato, um problema para os projetos? Ô, Donzelli, obrigado, boa tarde. Na verdade, a quantidade de palha, aqueles 14% que foi em base seca, é um dado que o CTC calculou no final dos anos 90, com as variedades, com o perfil o portfólio de variedades que tinha na época. No projeto CTC, nos anos 2010, 2012, 2013, foi feito o levantamento com as variedades CTCs da época, mais novas, né? E a quantidade de palha deu 16,5% base seca. Então, basicamente, e considerando aí que a gente nunca vai trabalhar com projetos de geração de energia no limite da tua capacidade de produção, né, de cana, normalmente essas pequenas variações, né, que nem teve ano passado, a variação de 15%, pequena não, né, uma grande variação que nem teve, a queda de produtividade que teve no ano passado, 15%, isso não vai impactar num projeto. Porque nós não vamos, é diferente do bagaço que a gente usa mais bagaço, usa quase o potencial todo, a ideia é não... O bagaço você não pode armazenar, né? O bagaço a ideia é ou você vende ou você usa e deixa um pouquinho para interessar. A palha não, a palha você fala, eu vou montar um projeto de 100 mil, das 300 mil que eu tenho, se eu, em vez de 300 mil, gerar 250 mil toneladas em função do meu canavial, não vai mudar muito não vai causar problemas. É diferente do que o problema que eu falei, que se você quer usar 500 toneladas de palha que vem da estação de limpeza seco por dia, você tem que garantir que a tua operação de colheita mande isso. Isso é mais difícil, porque a colheita às 7 horas da manhã é uma, por causa da umidade, a 1 hora é outra, às 4 da tarde é outra, porque muda o teor de umidade da cana e o teor de limpeza também muda. É nesse sentido que leva mais
para produção. Ótimo. Tem o Antônio Marcos Iaia aqui também, dando boa tarde. O Ramon fez uma pergunta aqui, parabenizando aí pela apresentação. E ele perguntou se você tem aí, Marcelo, quantas usinas recolhem palha e quantas estão operando a limpeza a seco de cana? Isso teria que fazer um levantamento aí. Usinas, que a gente sabe, são algumas poucas no estado de São Paulo. A estação de limpeza a seco, para separar a palha, eu não sei. Estação de limpeza a seco, como eu falei, né? As usinas, os greenfields aí a partir dos anos 2005, 2006, a estação de limpeza a seco é um item default já, né? É quase tão importante quanto o hilo para descarregar a cana. Aí não sei, Ramon, fico te devendo essa. Mas tem usinas usando esse sistema de recolhimento de palha, Marcelo? Tem. Legal. Normalmente são as que têm alguma associação com empresas de geração de energia elétrica. Entendi. Porque aí ele acaba entregando a energia diretamente para o distribuidor, é um outro cenário, sabe? Mais positivo. Sim. As que eu conheço são essas daí. Tá, ótimo. O Ramon acho que fez outra pergunta. Ele fala aqui, quais são as eficiências de separação de impurezas vegetais da palha enfardada? Quanto é o custo de recolhimento da palha agrícola e indústria? E qual é a potência instalada de quilowatt-tonelada palha? Acho que você tinha um slide desse, né? A eficiência de impureza vegetal, acho que é mineral que ele está falando, né? Tá. Porque a palha fardada a gente quer tirar a terra, não tira a palha. Então, eu vou considerar que é mineral, tá, Ramon? Mineral é em torno de 60%, 70%. Aquela planta lá que tem na usina Ferrari. O recolhimento é difícil. Um estudo que eu fiz é mais de R$ 120 a parte agrícola. Aí a parte industrial tem que ver qual que é a tecnologia adotada para pagar o custo de capex do cara, né? De repente, são as escalas envolvidas. A parte agrícola, aí nós estamos falando aí tranquilamente, sem o custo da palha mesmo, só recolhimento, R$ 120 a R$ 140 tonelada. E a potência instalada aí depende da caldeira, tal. Aquele número que a gente usa a gente põe os 3.100 contra os 1.700 do bagaço. Ótimo. Aí Obrigado. Tem que ver a eficiência da caldeira. Perfeito. Acho que o Bernardo faz uma pergunta aqui. Ele fala assim, seus dados apontam para uma produção de 14,5 megawatt-hora por hectare. Se a cana produzir 100 toneladas por hectare, é isso? Vamos fazer a conta. Eu vou ter que fazer uma continha aqui, tá, Bernardo? Peraí. Eu vou mostrar o racional. A gente tem 100 toneladas, certo? 100 toneladas de palha, de TCH. Vezes 16,5, que é a umidade da 14%, base seca, com 15% dá 16,5, tá? Então, nós estamos falando aí que uma tonelada de cana tem 16,5 toneladas de palha com enfardado. Tá? Então, uma tonelada de palha, ela é 0,7. Aí depende da caldeira, depende da eficiência térmica, etc. Mas nós estamos falando aí de 11,6. 11,6 toneladas, 11,6, desculpa, megawatt-hora por hectare. Legal. Lembrando que a energia elétrica tem muito a ver com a eficiência de caldeira, se é cogeração, se tem condensação, etc. O número que a gente usa é o 0,7. Ótimo. Obrigado aí, Bernardo. Você tem o contato do Dom Zé, a gente faz parte do grupo. Mesmo grupo, estou à disposição aí. Pode me procurar. Legal. Obrigado aí, Bernardo, pela pergunta. O Carlos aqui dando boa tarde. Carlos Wilson Zanchini. Obrigado, Carlos. Aí ele faz uma pergunta aqui. O que determina a quantidade de palha ser recolhida por hectare? Então, Zanchini,
depende de várias coisas, né? Depende da demanda de energia elétrica da usina, o preço que a energia elétrica está sendo... A usina consegue da energia elétrica, mas, tecnicamente, o que determina é aquele fluxograma lá que o pessoal do Biorenováveis fez. Seguir aquilo lá tem a ver, basicamente, com a qualidade do teu solo e o clima que você tem na tua região. É assim, um solo pobre em Goiás, você pode tirar muito menos palha do que um solo bom na região de Ribeirão Preto. Aí teria que seguir aquelas recomendações lá do mapa o fluxograma que eu mostrei, que é o fruto dos anos de pesquisa do Laboratório Nacional de Biorenováveis. Uhum. Legal. Bom, obrigado aí, Carlos, pela pergunta. Um abraço, Zanchini. O Ramon agradecendo aí, o Bernardo também agradecendo. Acho que é isso, Marcelo. Não temos nenhum mais comentários aqui, perguntas. Acho que também chegamos aqui no nosso tempo. Queria te agradecer novamente pela oportunidade de a gente fazer esse bate-papo. Acho que é um assunto bem importante aí, mostrou várias possibilidades aí. Deixar aí os seus considerações finais, falar para o pessoal que a gente tem uma pesquisa aí no chat, tá? Para responder, para nos ajudar também a sugerir outros temas e comentar um pouco aí o que achou desse nosso bate-papo. E fiquem à vontade aí, Marcelo, para fazer as considerações finais. Então, muito obrigado. Eu sou um fã da utilização da palha. Eu acho que a cana tem muita biomassa, a gente pode aproveitar um pouco com sabedoria. E eu não coloquei aqui porque eu achei que era muito provocativo, mas eu auxiliei um cliente, que era um cliente que tinha cana e confinamento, aí ele recolheu para fazer volumoso pagado confinado. Então, é uma aplicação que a gente nunca levou muito em consideração, que pode ser também, que não é fins de gente. No final, vira energia, né, na gente, através comer a carne do boi confinado, mas outras aplicações com mais de maior valor agregado da palha. Técnica para recolher tem. Agora a questão é de buscar oportunidades de mercado. Tá ótimo, Marcelo. Então, obrigado aí, pessoal, quem pôde participar. Essa bate-papo vai ficar gravado aí também no nosso YouTube. Podem acessar, compartilhar com outras pessoas e qualquer necessidade aí também podemos acionar aí o Marcelo para dar mais informações e desenvolver algum trabalho. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí. Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. Legal.